Olá, meu Brasil varonil, o meu bom dia, meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 21 de janeiro de 2026, quarta-feira. Meu último vídeo tinha sido aí no dia 12, segunda-feira. Estamos aqui retornando, uns diazinhos de folga aí, que é bom. Temos que relaxar um pouco, tá certo? Quero aqui agradecer a Deus por isso, que Ele nos proporciona tudo que nós podemos desfrutar que seja coerente com a verdade de Deus. Amém? Então vamos aqui reiniciar dar continuidade ao livro de Hebreus, capítulo 13. O versículo hoje é o 10. Diz assim a palavra de Deus: Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Amém? Hebreus, capítulo 13, do 1 ao 6, tem orientações assim sociais e práticas. Do 7 ao 17 são deveres espirituais. E depois vamos ver do 18 ao 25, que ele vai assim mostrar recomendações também pessoais. Amém? Vamos aqui ao versículo 10 do capítulo 13 de Hebreus, que começa dizendo: Possuímos um altar. O autor de Hebreus está escrevendo num contexto onde os irmãos estão sendo confrontados muito pela fé em Jesus Cristo. Judaísmo forte ali e tal. E, essa ideia estava muito conflitante. Então, Hebreus é escrito para esclarecer, para fortalecer, para trazer essa segurança de fé que um cristão precisa ter em Cristo. Amém? Então, ele diz assim: possuímos um altar. Quando o autor de Hebreus está dizendo isso, ele tá fazendo uma distinção entre o altar no templo, em Jerusalém, e o altar estabelecido em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Portanto, assim, um é temporário, o outro é eterno. Os altares que tem por aí em tantos lugares, né? Altar de tudo quanto é jeito. Mas só há um altar eterno, que é Cristo crucificado. Amém? Então, o autor diz: possuímos um altar. E ele vai continuar dizendo assim: do qual não tem direito de comer, e ele vai dizer: os que ministram no tabernáculo. Não tem direito de comer, olha, o altar eterno, infinito, porque é eterno, de eternidade a eternidade. Em Cristo, ele é simbolizado para os que creem na celebração da ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como alguns chamam. Então, o que o autor está dizendo é isso: nós temos um altar eterno, que é Cristo. E aqueles que ministram no templo não têm direito a essa comunhão no altar eterno que é feito em Jesus Cristo. Portanto, ele é simbolizado na ceia. A ceia não é o altar, é um símbolo, tá certo? É uma memória. Não tem direito de comer, essa afirmação ela vai trazer assim esse entendimento muito gracioso de que o altar de Jesus só participa dele quem crê em Cristo. Amém? Na ceia, quando Cristo está lá para estabelecer a nova aliança do seu sangue, naquele momento que ele vai instituir a nova aliança e vai abolir a velha aliança, não é acabar, tem muita coisa lá que faz parte daqui, mas ele vai abolir o sacrifício no tempo que ele é o sacrifício agora. Então, Judas já não participa mais. É importante a gente pensar isso, querido. É a fé exclusiva em Cristo que nos dá direito a comer, a participar do altar de Cristo, a ter comunhão com Cristo. E a comunhão, ela é muito simbolizada na questão da ceia, que nós celebramos aqui no João 3, é no primeiro domingo de cada mês. No dia que não dá no primeiro, faz no segundo, faz no terceiro, faz no quarto, porque não é o dia, é a memória que devemos ter. Poderia fazer de segunda a segunda, que não tinha problema, que a Bíblia diz que é todas as vezes que nos reunimos em nome do Senhor. Então, assim, não tem direito de comer, portanto, desse altar, de participar da ceia, aqueles que ministram o tabernáculo. Por quê? O versículo termina exatamente dizendo isso. Os que ministram no tabernáculo. É muito fácil, olhando o contexto e o texto, entender isso. Assim, os judeus ministravam no templo, estavam lá, matando o carneiro ainda, quando Jesus já tinha sido morto. Isso aqui já é bem. Jesus já tinha ressuscitado, subido aos céus, quando essa carta é escrita, né? Como o livro de Hebreus é escrito. Então, os que ministram no tabernáculo, eles não têm parte na ceia, não têm parte na comunhão
com quem crê em Cristo. Não faz parte do altar de Cristo. Faz parte do altar da sua religião. Judaísmo, budismo, cristianismo, protestantismo, macumbismo, espiritismo. Você faz parte de uma religião, mas o altar em Cristo, a comunhão com Cristo, direito a comer e a participar do altar de Cristo, é os que creem. Ele diz, os que ministram no tabernáculo. Isso significa que os judeus que ministravam no templo, ou seja, que participavam das festas e sacrifícios de animais no templo, isso ele não tinha o direito de comer. Por quê? Por que Hebreus diz isso? Porque as pessoas estavam querendo dizer que era a mesma coisa, misturando alhos com bugalhos, tá certo? Aí Hebreus vem esclarecer, dizendo, olha, nós temos um altar que é Cristo. E aqueles que ministram no tabernáculo, ou seja, com sangue de animais, eles não fazem parte desse altar de Cristo. Você que celebra aí tudo no seu altar, cuidado, tá certo? Porque você pode ministrar muita coisa interessante e bonita, mas se você não tem uma fé exclusiva em Cristo, você não tem parte dessa comunhão com Jesus. Isso é a verdade bíblica, querido. E nós não podemos negar a verdade de Cristo, porque foi ele que desceu, abriu mão da sua glória, morreu como homem, ressuscitou e subiu aos céus como Deus, porque ele é Deus. Então, entender isso é muito importante. Portanto, Hebreus 10 nos ensina isso graciosamente, que nós temos um altar, e esse altar é Cristo, e aqueles que ministram no templo não têm direito de comer, de participar dessa comunhão, porque estão fazendo sacrifícios para outras coisas e não por Cristo. Amém? Isso vale para hoje. Tem pessoas que fazem sacrifício aí para tudo, menos para Cristo. Faz sacrifício, infelizmente, para uma imagem de escultura. Sai, anda quilômetros e quilômetros de joelho, misericórdia. Faz sacrifício de tolo. O nosso altar é Cristo e nós não participamos do tabernáculo com sangue de carneiro, de bode, que quer que seja, com qualquer coisa que seja oferecida atualmente, mas nós passamos de um novo altar, um altar estabelecido no sangue de Jesus. Quando ele diz que está consumado, está consumado. Amém? É uma explicação breve, uma reflexão breve. Eu quero que você entenda a verdade revelada em Cristo e você possa crer nele. Porque é simples, foi ele que morreu. Foi ele que ressuscitou. Ele é a oferta. Ele é o sacrifício. Ele ressuscitou. Subiu ao céu, vai voltar. Né? Assim, é tão simples que parece que as pessoas pensam que tem que fazer um monte de coisa. Você precisa crer. Agora, depois que crer, você assume um compromisso com Deus e você vai viver de acordo com esse compromisso, buscando imitar a Cristo, que é o Senhor daquele que crê. Amém? Essa reflexão breve, nós possuímos um altar, esse altar é eterno, celebrado em Jesus, trazido à memória para a comunhão na celebração da ceia, e aqueles que ministram no tabernáculo, ou seja, baseado na velha aliança, não tem parte com Cristo. A Bíblia deixa isso muito claro. Não, mas eu estou celebrando toda a lei antiga, mas eu creio em Cristo. Amém. Você quer celebrar a lei antiga, é problema seu. Não precisa mais celebrar a lei antiga. Guardar sábado, guardar domingo, guardar segunda, guardar... Não. Todos os dias são santos ao Senhor. Amém? Não estou criticando ninguém, mas trazendo uma palavra de orientação, de ensino, para que você possa abrir o seu entendimento, o seu coração, para crer em Jesus. Ele é o nosso altar eterno. Amém? Deus te abençoe e te guarde. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe o Brasil. Se você é um patriota de verdade, meu irmão, precisa orar, precisa se posicionar, porque o Brasil está entregue a um sistema criminoso, socialista, marxista, comunista, terrorista. Mas a nossa pátria é celestial, mas também temos uma pátria brasileira e responsabilidade por ela também. Mas abra seu coração para Jesus, creia nele, nada vai mais conflitar a seu entendimento, a sua alma, porque você vai ter o entendimento. Deus te abençoe. Não estou falando de religião, estou falando de Cristo, que é o nosso Deus encarnado, glorificado, e o nosso altar é eterno. Amém.